Fala, torcedor do Verdão, trazendo mais informações do Palmeiras essa segunda-feira. E o Abel Ferreira deu uma tacada de mestre ali naquela entrevista coletiva pós-jogo de Palmeiras 2, Vitória da Bahia 2, jogo válido pela 18ª rodada, um empate bastante frustrante, mas o Abel tirou totalmente o foco aí da equipe do Palmeiras e trouxe para si. Todo mundo tá falando aí do comportamento do Abel na entrevista, né? Na verdade foi um pouco áspero mesmo, mas é aquilo, torcedor. Abel Ferreira é muito competitivo, o cara não gosta de perder. O Palmeiras está vindo de uma sequência de resultados que não são bons e principalmente o desempenho está deixando muito a desejar. Abel Ferreira está incomodado e com certeza o Palmeiras vai dar uma resposta na próxima quarta-feira. Eu separei aqui um corte da programação da UOL Sport, de primeira, onde o André Hernan e o PVC trouxeram todas as notícias, fizeram uma grande análise aí do Verdão e projetaram o derby. Créditos eu vou deixar aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like, pessoal, para dar uma força e também incentivar o canal. Então vamos para o programa. Vamos ver o Palmeiras, como é que foi a situação do Palmeiras ontem. O Palmeiras começou perdendo para o Vitória, né? Chegou a estar perdendo por 2-0. O Renato Kaiser marcou o primeiro gol, o Eric fez o segundo. Aí Abel Ferreira chamou a tal da cavalaria. Colocou vários jogadores em campo com um time muito mexido. O PVC já tá dando risada. Batalhão aqui, de choque, o batalhão, tá na moda usar essa frase, né? Essa expressão. A cavalaria tá virando um clichê. Pois é, ó. Facundo, Vitor Roque, Piquerez, Ramon Sousa, todo mundo entrou aí no segundo tempo e o Palmeiras conseguiu o empate por 2-2. E aí, Hernanzito, como é que você tá vendo? A gente tá falando aqui, né, de quem pode poupar ou não. Foi a escolha que o Abel fez ontem, pelo menos para iniciar a partida. Fez bem ou não fez? Fez bem, poupou todo mundo. O Vitória é um time que tem um elenco reduzido, mas o Carille chegou fazendo um bom trabalho lá. Vou copiar o PVC aqui, não é um absurdo, com time reserva, você ter um resultado ruim contra o Vitória, é difícil jogar lá. É bem difícil. A gente tem que ter algum respeito por um clube da tradição do Vitória. É isso. Quem já foi a Salvador, no Barradão, a torcida não para nem um minuto. O time, como conjunto, elenco do Vitória é curto. Não é de tanta qualidade, mas o Carille sabe arrumar time. E aí tem jogador de velocidade como o Eric que faz um golaço desse, circunstância do jogo. E aí o Abel começou a fazer as alterações e conseguiu um empate. Então, assim, é o pior Palmeiras da era Abel. O Abel bateu no teto. O elenco do Palmeiras é ruim. O elenco é curto. As contratações foram erradas. É tanta reclamação, é tanto questionamento, mas aí você vai ver o Palmeiras, melhor campanha da Libertadores, classificado na Copa do Brasil, disputando, né? Não está morto, né? Porque perdeu de 1-0, tem um jogo em casa. E na terceira colocação do brasileiro. Então, assim, daqui a pouco a gente, né, vai estar exigindo que os caras façam loucuras, porque não ganham um jogo. Então, acho que é um momento de paciência, é um time que está se formando. Então eu acho que assim, às vezes tudo fica muito exagerado. Não, parece que você está cultuando a derrota e não é isso. Dá uma noção de realismo. Passando pano pro Abel. Não se trata... Tem essa crítica também. E não é pelo Abel, a questão não é o Abel, nem é o Felipe Luiz, a questão é o entendimento do nível de realismo que você precisa ter. O Palmeiras do Rubens Minelli, do Oswaldo Brandão, ia jogar contra o América de Rio Preto e empatava e perdia. Então, ia jogar contra o Comercial em Ribeirão Preto e perdia. O São Paulo do Tele também. Então, cara, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro no Maracanã com o jogo contra o Ceará, em 85. O Flamengo foi eliminado, o Flamengo perdeu o tetracampeonato carioca, tá na história, só buscar, pro Serrano em Petrópolis. Então, pera um pouquinho, você não pode empatar com o Ceará em Fortaleza? Você não pode empatar com o Vitória em Salvador? O Vitória fez uma final de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Evair ganharam de 2-0 do Vitória no Morumbi. Uma final de Campeonato Brasileiro.
É uma Vitória que está aí no momento tentando se estabilizar, uma estabilidade maior com o Carille, né? A gente está vendo os lances da partida, a gente viu o gol de empate do Piquerez de pênalti e teve o Flaco Lopes também no finzinho da partida. Mas não falando sobre a conjuntura, o jogo em si, PVC, como é que foi esse jogo do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras tem um problema hoje, continua sendo o mesmo problema desde o início do ano, o Palmeiras não conseguiu se estabilizar. E é mais difícil se estabilizar num processo de 11 jogos em 33 dias. Mas o Palmeiras não montou o time novo. E acho que essa é a parte, e vamos chegar na coletiva do Abel, essa é a parte que está tornando o Abel mais instável. Embora todas as coletivas do Abel, desde o princípio, tenham tido curtos circuitos de tempos em tempos, o fato é que o Abel parece um pouco mais... Parece, neste momento, deixa eu retirar um pouco mais, o Abel parece um pouco tenso e o time não parece estável. É um time que perdeu 12 jogadores em relação ao ano passado, perdeu porque quis perder, perdeu o Mike para o Santos, perdeu o Vitor Reis para o Manchester City, perdeu o Estevão, o Paulinho está machucado, mas saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então é um outro time. Esse time era para estar pronto já. Também acho. Podia estar mais pronto. Tem muito jogador bom. Então podia estar mais pronto. Mas não está. O time não engrena. O time não encanta. O time não seduz. E o Abel está tenso com isso. E tem um derby na quarta-feira. Ontem, quando o time entrou com os titulares, corrigiu o meio-campo, que eu achei o meio-campo muito leve, né? Alan, Thales e Luigi eram os 3 meninos para conduzir o time. A bola não parava no ataque e o Vitória foi melhor que o Palmeiras. Depois que entrou o batalhão de choque, já não pode mais falar naquela cavalaria. O time estabilizou e conseguiu chegar ao empate, podia até ter vencido a partida. Mas tem um detalhe que eu acho muito valioso, uma informação muito valiosa para entender o tamanho do tombo, que não foi tombo, que foi um empate. O Palmeiras ia ontem perder o segundo jogo seguido depois de um ano e uma semana. A última vez que o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos foi dia 27 de julho do ano passado, quando o Abel admitiu que errou o planejamento e escalou só reservas contra o Vitória, no Allianz Parque. Olha que coincidência incrível. No ano passado, 27 de julho, ele escalou reservas contra o Vitória, 10 jogadores diferentes da derrota para o Fluminense, e o Palmeiras no Allianz Parque perdeu por 2-0 para o Vitória, surpreendentemente, com um time de 10 mudanças em relação ao jogo anterior. Vitória era do Carpini no início do trabalho. Carpini no início do trabalho. E agora o Palmeiras ia perder pela segunda vez seguida depois de 1 ano e uma semana. Contra o Vitória, no Barradão, com um time reserva. Só que não perdeu. Então faz 1 ano e uma semana que o Palmeiras não perde 2 jogos seguidos. Isso é um dado muito interessante aí que o PVC trouxe no programa, eu também não sabia. Mais de 1 ano que o Palmeiras não perde 2 partidas seguidas. Isso mostra a grandeza do Palmeiras, o tamanho do Palmeiras e também a competitividade aí do técnico português Abel Ferreira. E assim, ó, você vê o termômetro da torcida do Vitória, os caras estão bravos, porque saiu 2-0, a torcida estava lotando o estádio, empurrou, era time reserva. A derrota foi o Vitória. Era time reserva do Palmeiras. Então, assim, o torcedor do Vitória, sim, tem razão de achar que o time vacilou. E assim, vacilou porque é um elenco curto e a qualidade do elenco não é, assim, uma maravilha, né? O cara, ele vai ter muito trabalho aí para arrumar esse Vitória. Então, você pega o lado do Palmeiras, fez mudança ali, muda daqui, tem elenco. Então, você olha o universo Palmeiras, ele olha muito o copo meio vazio do que o meio cheio. Chegar dia 4, né? As contas começam a vencer, o PVC, o telefone toca. Os boletos vão chegar. Boletão. E as cobranças. Os boletos que ele não pagou, entendeu? É verdade, é verdade. Mas aí você vê o torcedor do Palmeiras olhando muito o copo meio vazio, né? Então, assim, cara, véspera de um derby. O derby tem que entrar numa vibração diferente, tem que entrar numa empolgação diferente. Óbvio que sim, é o derby, é jogo grande.
E aí você pega um jogo em Salvador, reserva, aí recupera, eu vejo muito mais positivo do que negativo. Pela circunstância do jogo, né? Por esse lado não ficou ruim. Mas se o Abel Ferreira anda tenso, pelo que o PVC falou, vamos ver como ele se comportou na coletiva que foi tão polêmica ontem. É um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição. A preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental. A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Então essa foi a parte final da coletiva do Abel, e aí tem algumas questões que a gente tem que colocar em contexto, né? Que era uma coletiva com poucos jornalistas, né? 5 jornalistas, então poucas perguntas foram feitas, e alguns jornalistas fizeram mais de uma pergunta justamente por isso. Não era a primeira pergunta do repórter, e o assessor de imprensa avisa, né, a última pergunta. Se eu não me engano, era o Pedro Rocha. Era o Daniel, o Pedro Rocha era o repórter, e o Daniel era o assessor de imprensa. Avisa a última, o repórter faz uma pergunta, o Abel responde, e aí o jornalista, ele pede para fazer mais uma, de forma muito educada. Se permite, ele faz. E o Abel já está meio ali que levantando, e aí fala dessa resposta rápida e levanta de vez. Como eu falei no início, eu achei que, independentemente desse contexto, o Abel foi bastante grosseiro, e eu acho que também tem um acúmulo de outras atitudes que ele já teve em coletivas que não foram legais, né? Ele já teve declaração preconceituosa, ele já foi machista com uma colega também, acho que tudo isso acaba juntando. Como é que vocês viram essa coletiva PVC e Hernan? Eu acho que tem uma questão da imagem que é fundamental. Eu gravei um vídeo hoje para o UOL mais cedo, porque ontem eu fui dormir, estava vendo o jogo internacional, eu não vi a coletiva ao vivo, a coletiva passou ao vivo no Sport TV durante o programa Fechamento, mas eu estava vendo o Internacional de São Paulo, então eu não vi ao vivo. Aí prestigiando o amigo aqui, é isso? Eu também, Anazito, você tem muita moral, também estava vendo. Aí começou a picotar mensagem no meu celular perguntando da coletiva do Abel. Eu não fui ver, eu estava vendo o jogo. Aí o UOL pediu para eu gravar um vídeo. Aí eu falei, deixa eu ver a coletiva primeiro. Aí eu fui ver a coletiva inteira. Aí eu revi a coletiva inteira. Entendi que tinha uma grosseria. Achei a coletiva dele muito boa, tensa, quase monossilábica em alguns momentos, mas ele respondeu tudo. Sim. A melhor resposta foi para um repórter da Bahia, não sei o veículo, em que ele pergunta se ganhou 1 ponto ou perdeu 2, e ele diz, acho que a gente deixou 2 pontos aqui. Ele admitiu que tinha fracassado, ou seja, que deixou 2 pontos ali, ele queria ganhar o jogo. E aí vem a cena, a imagem dele sair e dizer, o planejamento vou começar a pensar, já levantou e foi embora. Bom, aí essa imagem é o central, porque eu fui dormir com as pessoas me perguntando sobre isso. Acordei e fui na padaria, do lado da sua casa. Fui na padaria. Cheguei na padaria, o cara falou, e a coletiva do Abel? Falei, cara, tem um cenário, né? Sim. Pô, eu vou dormir pensando na coletiva, vou acordar com o cara me perguntando da coletiva, tem uma coisa. Então, a imagem, se ele tivesse 1 segundo mais de paciência, 1 segundo mais, dissesse, agora vou começar a planejar o jogo de quarta-feira sobre o que você está me perguntando. Com licença, a coletiva está terminando. Aí o assessor de imprensa, que é o Daniel, diria muito obrigado, ele levantaria e sairia. Zerou. A questão central não é. Eu já vi muitas coletivas muito piores. Com o Tele, estou ficando velho. Coletiva e com ele próprio, ele já teve atitudes piores. Não, mas assim, eu acho, a maior de todas que eu vi na minha vida foi do Filipão, que eu descrevi a imagem de um dedo e de um círculo formado em outro dedo, e ele fazia um sinal que eu não vou reproduzir aqui, e falava, só vocês têm folga. Depois eu conto separadamente. Cara, tem cenas surreais. Coletiva do Tele era sensacional ter o privilégio de participar de coletiva do Tele. Mas o Tele, quando tinha 5 pessoas em torno dele, ele tinha dia que ele virava bicho. E saía 1, 2, 3, ficava 1, 2, ele era um doce. O Abel não passou, ontem não fez nem cosquinha nas velhas coletivas.
Mas também a gente está num tempo que é diferente. Você não admite certas coisas que no passado eram toleráveis. Ou toleráveis, não. Toleradas. Eram toleradas. Eu acho que o problema central ontem foi a imagem. E ele precisa compreender. Ele precisa não, ninguém precisa nada. Ele pode compreender que uma imagem como a de ontem compromete o dia seguinte inteiro, não o dele. Compromete o ambiente inteiro de trabalho. Que tem um monte de gente fazendo gestão de crise hoje. Para explicar que era a última pergunta, para explicar que o repórter tinha feito 3 perguntas, para explicar que... Entendeu? Cara, compromete o dia seguinte de todo mundo. Por causa de 1 minuto. Se ele dissesse... O planejamento, vou começar a pensar... Um segundo, que se ele termina de responder sentado, exatamente, já não tinha discussão. Exatamente. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É um clichê, mas um clichê valioso, tanto que a gente repete sempre. Você falou do Filipão, teve uma vez que o Filipão chamou um repórter de palhaço também, falou, você chamou o Pretzel comigo, foi o Pretzel? Não, foi o Pretzel, não, foi o... São todos palhaços e você é o maior palhaço de todos. Não, tu é o maior deles. É o maior deles, é o Pretzel. Não foi o Pretzel. E aí os jornalistas fizeram um protesto depois e usaram o nariz de palhaço. Que era da Rádio Globo, agora tá na ESPN, bem magrinho. Esqueci o nome dele, meu Deus. Prates. Rafael Prates. Foi o Prates. Eu acho que foi o Pretzel. Bom, o Pretzel Prates tá tudo parecido. Acho que foi pro Prates, sim. Enfim, e os jornalistas depois fizeram um protesto usando o nariz de palhaço. Mas a que eu lembro é que eu estou descrevendo com todo o cuidado do mundo, porque é impossível não ter cuidado com essa cena. Mas assim, eu lembro, ele falava assim, ele tinha uma coletiva que eram coletivas que não eram gravadas todas, né? Você fazia o círculo em volta do... E aí a gente começou a perguntar e ele respondia tudo monossilábico. Não. Sim. Talvez. Sim. Não. Filipão, o que você tem? Tá diferente? Não, tenho nada não. Sim. Talvez. Não. Ô Filipão, o que aconteceu? Nada. Quem aí é da Gazeta Esportiva? Quem aí é da Gazeta Esportiva? Aí o menino lá no fundo da roda faz assim, ó. Levanta o dedinho. Aí vem a cena, que eu não vou descrever. Hernanzito, você achou que colocar o contexto era importante para se compreender o que tinha acontecido, né? Como é que você viu essa situação toda? Não, eu vou usar a experiência que eu tive nesse episódio. Quando eu comecei a ver a repercussão, assim, eu olhei aquilo e falei assim, a primeira dúvida, quando eu vi o corte, porque o que viralizou foi o corte, será que ele já, na primeira pergunta, ele já levantou e foi embora? Porque todos os lugares você tinha, e alguns veículos publicaram, Abel abandona a coletiva, Abel abandona a coletiva. O Abel levantou e saiu andando. Nossa, ele deixou a coletiva no meio. Então, eu fui apurar, ver, pesquisar o que tinha acontecido. E aí chega o contexto da última pergunta, onde o Pedrinho Rocha faz mais uma, pede para fazer mais uma, e ele levanta e fala que não e tchau. O fato dele levantar mostra algo assim do tipo, tô indo embora aqui, uma coisa assim meio... não tô nem aí para vocês. Tô aqui já me preparando para o próximo jogo, tchau. O torcedor do Verdão, trazendo as informações aqui do Palmeiras, onde a gente acompanhou aí a programação da UOL Sport com o programa de primeira, excelente programa, né? Onde o PVC e o Dernan, cara, sabem tudo de Palmeiras aí, trouxeram todas as notícias, fizeram uma grande atualização aí do noticiário do Verdão dessa segunda-feira. Palmeiras, como a gente sabe, vai ter seu próximo compromisso na próxima quarta-feira, onde vai encarar o grande desafio do ano, viu? Vamos ter que reverter um placar de 1-0, uma derrota ocorrida no jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras agora, torcedor, precisa fazer o jogo da vida para, quem sabe, né, reverter esse placar e se classificar na Copa do Brasil diante do nosso maior rival. Essa segunda-feira, Palmeiras se reapresentou na academia de futebol, principalmente jogadores que não foram ali, né, titulares nessa partida contra o Vitória da Bahia. Jogadores ali realizaram um treino tático. Palmeiras, para esse confronto da próxima quarta-feira, terá alguns desfalques importantes.
Santos. Parece que o Bruno Fux não está se recuperando, é dúvida para esse confronto. Eu acho que o Abel Ferreira vai esconder até o último momento a escalação do Palmeiras, né? E tá certinho, tem que surpreender o nosso maior rival. Outro jogador, o Paulinho, né? Paulinho não joga mais nessa temporada, o jogador foi muito importante ali no Mundial, tem bastante potencial, infelizmente só vai voltar ao Palmeiras na próxima temporada. E é isso aí, torcedor. O Mike foi para o Santos também. O Palmeiras perdeu vários jogadores, viu? Se você for analisar, o Palmeiras na verdade é um time que está em reconstrução, torcedor, e temos que ter paciência, viu? Abel Ferreira sabe a receita de fazer esse time jogar. Logicamente ele está tentando encontrar ali aquele time ideal do Palmeiras. Não é fácil encontrar esse time ideal porque treino, jogo é jogo. Às vezes no treino ali as peças se encaixam, o time rende bem, mas no jogo mesmo o time não rende a mesma coisa ali que o treinamento. Então, torcedor, na minha opinião, temos que ter paciência, apoiar o Abel, apoiar o Palmeiras. O Palmeiras vai com tudo, como eu falei aqui, vai ter que reverter o placar de 1-0. 1-0 para o Palmeiras, o jogo vai para a decisão nas penalidades máximas. O Everton catou um pênalti ali no último jogo, né, contra o Corinthians, mas a gente sabe que o Everton não é um grande pegador de pênalti, né? Então, se o Palmeiras decidir o jogo ali no tempo normal, vai ser excelente. E para isso, o Verdão precisa vencer por 2 gols ou mais. Vamos deixar o nosso rival pelo meio do caminho e praticamente encerrar o ano deles, né? Porque eles só estão na Copa do Brasil, Sul-Americana e já saíram faz tempo. Sul-Americana, que é a segunda divisão aí da Libertadores. Libertadores essa, Palmeiras fez 100% aí na fase classificatória. Não podemos esquecer esse feito do Abel, torcedor. E aí, torcedor palmeirense, qual a sua expectativa para esse confronto de quarta-feira na Copa do Brasil contra o nosso maior rival? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.